Eu quero abrir esse nosso papo, governador, fazendo uma confissão e um elogio. A confissão é a seguinte: como eu fui precoce na profissão, eu me acostumei, em regra, a entrevistar gente mais velha do que eu. E de uns anos esta parte, eu só entrevisto gente mais moça do que eu, com esse currículo, tendo sido governador de São Paulo. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu atravessei, mais do que o senhor, os anos de chumbo. E aí vem o elogio. O senhor tinha todas as condições e todos os motivos para ser candidato e para se eleger governador de São Paulo. E cumprindo aquilo que disse antes de começar qualquer tipo de campanha, ao verificar que, embora estivesse em segundo lugar nas pesquisas, ou seja, com grande chance de ser o vencedor num eventual segundo turno, o senhor abdicou da sua candidatura em nome da unidade, em nome desta frente ampla tão necessária nesse momento do país. E eu acho que essa generosidade é uma coisa que a gente não pode passar ao largo, não observar no mundo da política brasileira. Então, eu queria começar com este agradecimento ao seu gesto e lhe perguntar se foi difícil chegar a essa composição. Olha, Juca, foi difícil porque, claro, eu tinha disputado aquelas últimas eleições e perdi por muito pouco, né, 1% dos votos. Então ficou aquele gostinho, tipo, saudade do que não aconteceu, né? Ficou aquela sensação de que se tivesse mais tempo, talvez eu pudesse implementar um pouco das políticas públicas dessa experiência de 40 anos de vida que eu tenho, né, e exercendo funções no judiciário, no legislativo, no executivo, enfim. E, ao mesmo tempo, como você falou, havia condições numéricas, né, de poder ser competitivo. Quando fui falar com ele é muito rápido, o Lula, né? Então eu falei para ele: presidente, eu estou com um nome aqui que eu acho que poderia só dar uma pensada, porque ele tocou em alguns nomes do nosso partido, Flávio Dino, pessoas que são importantes, pessoas, o Paulo Câmara, governadores. Eu falei, eu tenho um nome que, embora não seja afiliado, eu tenho a impressão que está disponível aí nessa história, porque ele está muito incomodado no PSDB, e ele seria um nome muito impactante, na minha visão, para compor a chapa, porque ele passaria a sensação de que o senhor não tem rancor, que o senhor é uma pessoa que é o seu perfil mesmo. E ele falou, quem é essa pessoa? Ele falou, eu falei, Geraldo Alckmin. E ele pegou um copo assim, estava tomando um café, uma água, ele fez assim e levou uns 10 segundos para falar, me dá o telefone do Geraldo Alckmin. Então foi uma decisão muito rápida, né? E eu até falei, não adianta ligar para o Alckmin, porque ele nem sabe disso, eu nem conversei com ele isso ainda. Eu vou ter que, na verdade, pensar em falar com ele para depois, então, o senhor falar, porque o Alckmin estava, então, como candidato a pré-candidato a governador de São Paulo, né? Mas eu percebia que o Alckmin, o sonho dele era ter entrado, pelo menos, para a disputa nacional, porque ele já disputou 2 vezes a presidência, tinha estudado bastante as coisas do Brasil, e aí você voltar a tentar ser governador pela 5ª vez não era uma coisa mais muito atraente. E, bem, aí o encontro acabou dando certo. No começo, muita tensão dos dois lados, porque nem os petistas aceitavam o Alckmin e nem o pessoal dos ex-tucanos queriam saber dos petistas, enfim. Mas eu tenho um histórico dessas conciliações, né? Já foi assim quando o Eduardo, nós trouxemos a Marina naquela época para também ser vice do Eduardo, que ninguém botava fé e a gente trouxe. Tudo tem uma visão, na minha visão, é o seguinte, claro que você tem seus sonhos pessoais, todo mundo quer exercer o seu sonho, mas os nossos sonhos têm que estar limitados aos riscos das eventuais derrotas, que têm consequências não só para a gente, mas para as pessoas que a gente representa. Quando eu perco a eleição, eu fico triste, enfim, mas vou para casa, a minha vida continua lá, né? Mas as pessoas que eu represento, quando eu perco, muitas delas passam a ter problemas graves, né? Porque as pessoas acabam tendo problemas financeiros, gente que é mais pobre fica mais pobre. Então eu acho que a gente não tem o direito de errar, de facilitar o erro, de dar sopa para o azar, né? Por isso que eu combinei com o Haddad o seguinte, Haddad, nós não temos 2 turnos. Assim, se eu disputar o primeiro turno,
aí a eleição já foi. Quer dizer, então nós vamos tensionar no primeiro turno, porque não tem jogo de brincadeira, o jogo é sempre às veras, né? E aí eu vou estar com o Alckmin e você vai estar com o Lula. Naturalmente, em São Paulo, que é um estado que costuma dar empate, o Lula nunca ganhou em São Paulo. O Lula perdeu 5 eleições seguidas em São Paulo, ganhou uma vez no segundo turno só. Então, se a gente conseguisse produzir uma aliança em São Paulo que desse certo, talvez fosse didático para o Brasil repetir a mesma lógica que o Lula fez com o Alckmin, ou seja, a sensação de que, embora nós possamos ter divergências em relação a posições partidárias ou até mesmo ideológicas pontualmente, mas no grosso nós todos somos democráticos. O círculo que nós estamos aqui confrontando é um círculo democrático com o círculo não democrático. É evidente a pessoa fala, não, mas o Bolsonaro é democrático porque ele disputou várias eleições, enfim. Mas ele é borderline, né? Ele fica ali no limite de ser democrático. Ele cisca um pouco com o não democrático. E a gente que já passou por isso sabe que isso às vezes é um escorregãozinho e o cara gruda daquele lado. Então, do lado de cá, no campo democrático, cabe todo mundo que for a favor da democracia. Se o sujeito é um liberal, de ultradireita, não tem problema, desde que ele seja democrático. Agora, se ele não é democrático, ele está num outro campo. Então, esse foi o objetivo da junção, né? E é claro que foi a primeira vez em 40 anos, acho que a 14ª eleição que eu disputo, que eu recuei. É difícil recuar, né? Você chegar em casa, todo mundo fala, mas você fez isso, porque aí os seus eleitores crescem, né? Os eleitores crescem, todo mundo que encontra fala, eu ia votar em você, eu ia votar em você, né? E aí você fala, nossa, eu acho que eu ia ganhar no primeiro turno, né? Mas você tem que ter compreensão, não dá para a gente estar... Eu acho que São Paulo é super relevante, mas acima de São Paulo está o país, né? E o país não tinha como arriscar deixar de ser democrático. Eu queria muito que meus netos, o Enzo e a Laurinha, que são pequenos, né, não tivessem que ter, como eu tive, prefeitos nomeados, né? No meu tempo, em Santos, os prefeitos eram nomeados pelo presidente da República, na área de segurança nacional, né? A gente teve muitos problemas, porque a não democracia significa isso. No começo, ela pode ter uma boa intenção, mas depois ela se perde, porque, é claro, é a opinião de um só, a opinião do mais forte. E a gente percebe nitidamente que isso é uma regra no mundo todo. E aí não precisa ser governo de direita ou de esquerda. Qualquer coisa autoritária é sempre ruim, né? Porque no começo começa de um jeito, depois a pessoa começa a achar que ele manda em tudo mesmo, e aí ele vai, por exemplo, se você me dissesse que alguém ia determinar uma guerra de jogar bomba na cabeça dos outros em pleno século 2021, eu diria, não é impossível, não vai ter mais guerra física. E nós estamos vendo que tem guerra física. Então, e geralmente, né, Juca, essas situações, elas acontecem a partir de pessoas que foram reeleitas. Porque quando você é reeleito, aí você reafirma os seus conceitos, né? Que você é o dono do campo. Claro, é isso. Imagine que o Bolsonaro fosse reeleito. Ele diria, olha, vocês vão me desculpar, os insatisfeitos, a porta da rua é a serventia da casa, quem não concordar aqui vai embora. Eu vou fazer uma coisa desse jeito porque eu tenho a maioria do país. Sem dúvida. E a gente então ficaria... Sem dúvida.